In the beginning, God created the heavens and the earth. Boa noite, senhoras e senhores. A Terra é uma testemunha. Nós vivemos em um tempo no qual o paradigma evolutivo parece ser o único paradigma aceito no mundo, no que se refere à origem das coisas. A Bíblia diz em Gênesis 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os evolucionistas teístas alegam que é possível fazer um casamento entre os dois conceitos. Mas, teologicamente, para um cristão, isso é impossível. Um lado defende a ideia de que viemos de uma origem ignóbil, que evoluiu para um ser superior. Já o outro lado defende a ideia de que temos uma origem nobre, porém que degradou-se, sendo que esta queda exige um salvador, uma intervenção. A ideia de que a vida eterna foi perdida, que somente pode ser recuperada por meio da redenção. Portanto, as duas ideias são antagônicas, já que, para a teoria da evolução, a figura do Salvador é completamente desnecessária. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Existe uma nebulosa chamada o Olho de Deus. Os cientistas observam esse magnífico universo e chegam à conclusão de que certas coisas são tão profundas que o ser humano não consegue compreendê-las. Não conseguimos absorver sua magnificência. A Bíblia diz que somente Deus fez o céu, a terra e todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que há neles, e que Ele os preserva todos. Neemias 9, verso 6. A Bíblia diz que esse universo tem a sua origem na palavra de Deus. Ao observarmos as galáxias do universo, vemos que seu movimento é espiral. Vemos que elas giram em torno de um centro. E este fato tem levantado muitas perguntas. A expansão do universo deu origem à teoria do Big Bang. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 14, 7 o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora de seu juízo chegou. Adore aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então temos esse conflito. Um lado reduziu tudo isso a uma alegoria. E o outro, bem, defende a ideia de um Criador, Deus. Bem, a ciência diz que temos uma origem, mas é uma origem que veio de uma explosão, que tornou-se a famosa teoria do Big Bang. E qual será o destino do universo nessa teoria? O nada, porque, segundo ela, tudo se retrairá novamente, para que todo o processo comece mais uma vez. É como o Brahma aspirando e respirando vez após vez. E nem tudo vai bem para a teoria do Big Bang. De vez em quando, revistas científicas como a Nature publicam artigos como esse, dizendo que o Big Bang ainda não morreu, mas está em declínio. Subteorias são necessárias para manter essa ideia central do Big Bang. De acordo com ela, o universo foi criado entre 10 a 20 bilhões de anos atrás, por meio de uma explosão cósmica aleatória. Eu acho interessante que os astrofísicos e os cientistas envolvidos com o estudo do universo, como Alan Guth e Steinhardt, escreveram na revista American Scientific que o universo observável poderia ter evoluído a partir de uma região infinitésima. Então é tentador dar um passo além e especular que todo o universo evoluiu de literalmente nada.
Veja que interessante. O nada explodiu e criou tudo. A Bíblia fala a respeito de um Deus que falou e tudo aconteceu. Não havia nada e passou a haver. Portanto, não existe diferença em termos de origem com relação à Bíblia e à ciência. Não é mais plausível que o nada tenha explodido e tenha dado origem ao tudo do que é plausível que Deus tenha falado e tudo aconteceu. Mas de onde veio Deus? Questionam as pessoas do Big Bang. Ora, eu respondo contra a pergunta. De onde veio o Big Bang? Galáxias que giram em espiral nos contam a história de uma explosão. Por que elas giram em espiral? Bem, elas fazem isso porque aquele centro do início, aquele ovo cósmico, precisava estar girando em espiral, porque apenas assim é possível explicar as galáxias girando dessa maneira e a órbita angular dos planetas em torno das estrelas. Veja, se houve uma explosão cósmica, então tudo deveria estar se expandindo de uma maneira linear e unidirecional. Mas uma vez que o universo gira em espiral, aquele núcleo inicial também deveria estar girando em espiral. O curioso é que nem tudo gira na mesma direção. Alguns são espirais, outras coisas giram em sentido horário, outras em anti-horário, e simplesmente não há solução científica que responda a isso. Mas alguns podem dizer, mas nós temos a evidência radiométrica, que nos diz que tudo é muito, muito antigo. Isso está em harmonia com o paradigma evolutivo. Muito bem, pare para pensar um pouco. Não existe datação radiométrica no Iraque? Tudo é uma questão de isótopos em relação uns aos outros. Se você pegar a datação urânio-chumbo, existe um isótopo de urânio-mãe e um isótopo filha, que é um isótopo de chumbo, sendo que um tem que decair em relação ao outro, e essa taxa de decaimento revelaria o quão antiga uma coisa é. Mas isso depende de algumas premissas básicas. É necessário presumir que a taxa de decaimento e de meias-vidas permaneceram constantes ao longo do tempo. Também é necessário presumir que o relógio tenha sido ajustado a zero quando o material foi formado. E, finalmente, é necessário presumir que estamos falando de um sistema fechado. O problema é que nenhuma destas três premissas pode ser confirmada. A taxa de decaimento pode ser alterada se houver tempestades solares. E nós as vemos hoje mesmo. O segundo problema é o do relógio. Se você analisar uma rocha que acabou de sair de um vulcão, você verá que ela data de centenas de milhões de anos. Sendo assim, não houve um ajuste do relógio ao zero, ou seja, apenas o isótopo mãe, sem isótopo filha. Além disso, você não pode garantir que se trata de um sistema fechado, pois elementos podem entrar na rocha e sair dela, e diferencialmente porque alguns deles são mais solúveis do que outros. Sendo assim, não existe base para uma contagem de tempo. Este tempo seria puramente relativo. Mas relativo a quê? Relativo ao paradigma da pessoa envolvida na discussão. Então ninguém pode afirmar que a Terra é jovem ou velha e provar isso usando como base a datação radiométrica. A Bíblia diz: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. Houve então uma explosão de água diretamente das profundezas do subterrâneo. Houve uma grande fenda em torno da terra, além de água caindo do céu, o que acabou cobrindo toda a terra com água, destruindo toda a vida terrestre ao mesmo tempo. Agora, a ciência jamais aceitaria tal paradigma. Se você considerar a coluna geológica, que é um registro daquilo que presumimos ser a idade da Terra, e todos os fósseis que estão nela, esse registro nos mostra uma continuidade, de forma que eles alegam que os organismos foram do simples para o complexo. Mas se essa continuidade fosse interrompida em algum ponto por um dilúvio universal que destruiu toda a vida na Terra, então o processo evolutivo teria que começar de novo. E isso, naturalmente, jamais seria aceito pelo pensamento evolutivo.
Considere essa coluna geológica. Você tem várias camadas, uma sobre a outra. Porém, o ponto de contato entre elas não demonstra erosão. Elas são absolutamente planas. A supostamente mais antiga está no fundo e a mais jovem no topo. Esta imagem mostra 3 camadas. Veja só estas 2 linhas que separam as camadas. Agora, veja isso. A linha é plana, mas a camada do topo está cheia de erosão. Ora, se a camada inferior em algum ponto do passado já foi a superior, onde estão os sinais de erosão dela? Deveria haver sinais de buracos, depressões, vales, mas não há nada, é reto. E quanto a outros sinais de erosão, fica a pergunta: foi um processo lento ou rápido? Neste caso, naturalmente, foi lento, mas estes grandes sinais de erosão poderiam muito bem causados por uma grande inundação. Por que estariam essas rochas curvadas, tortas? Ora, se as rochas costumam rachar, como foi que elas se dobraram neste caso? Você tem uma série de rochas se dobrando ao mesmo tempo. Isso aponta para um evento catastrófico e não para longos períodos de acúmulo. Bem, os cientistas vão dizer que talvez essas rochas foram aquecidas de forma que tornaram-se maleáveis durante a formação da montanha, mas essas rochas sedimentares não mostram registro de calor. E o que dizer a respeito de deslizamentos catastróficos? Os cânions do mundo teriam se erodido há milhões de anos, mas eles são todos em formato de V. O formato de V apenas acontece rapidamente e nunca devagar. Isso é evidência de um deslizamento catastrófico. Outro ponto que devemos ponderar é o de que, se subirmos nessa coluna geológica ao longo das várias eras, chegamos aqui a um período chamado de período Cretáceo, que está bem em cima da coluna geológica, logo antes do Cenozoico, com seus pássaros e mamíferos. E do que consiste o período Cretáceo? Consiste de carbonato de cálcio, de esqueletos de micro e macro fósseis marinhos. E estes só podem acumular-se na água. Bem, se esta camada é universal, abrangendo continente a continente, significa então que todo mundo já esteve debaixo d'água ao mesmo tempo. E se esse é o caso, então todo o paradigma evolutivo cai por terra, porque essa continuidade evolutiva tem sido interrompida. Temos aqui um depósito de carvão marrom. Ele fica no centro da Europa e não numa área costeira. Além disso, ele é de um relativamente novo depósito de floresta. As pessoas creem que esses depósitos já foram grandes florestas que se decomporam, o que só poderia ter acontecido na Terra. Mas ao investigarmos esses depósitos, encontramos o quê? Fósseis marinhos. Encontramos moluscos, depósitos de giz, composto de esqueletos radiolários. Eles foram depositados em sedimentos de florestas. Como assim? Grandes depósitos de carvão marrom, oriundos de um tempo relativamente recente. Portanto, não estão sujeitos à depressão e à invasão da água do mar. Como então aqueles fósseis foram parar ali? Há um estudo feito por Arthur Chodwick a respeito de paleocorrentes. Agora, o estudo da paleocorrente é muito fascinante. Ao observarmos essas estrias em um leito de rio, ao estudarmos a forma delas, podemos determinar a direção da corrente d'água. O interessante é que podemos fazer o mesmo estudo nas rochas geológicas. E ao fazermos isso, descobrimos que nos vários continentes, por exemplo, aqui na América do Sul, em uma determinada era, vemos que a água teria se movido de um lado do continente até o outro lado. É isso que mostram as rochas. E na próxima era, vemos o fluxo na direção oposta, o que quer dizer que não poderiam existir montanhas, nenhum vale. Também não poderia haver canyons, nenhuma característica que poderia ser de forma alguma associada ao mundo normal naqueles tempos. Estas são evidências catastróficas
de um fluxo de água unidirecional sobre todo o continente. Isso é evidência de uma catástrofe universal. Temos também os cemitérios fósseis. Este daqui é do Museu Britânico. Os restos fossilizados de um antílope, gazela, cavalo e um animal carnívoro foram preservados nesta laje. Os fósseis estavam rodeados por depósitos de inundação, sugerindo que os animais foram varridos juntos por inundações torrenciais. Não há desgaste ou dano nos fósseis, o que nos leva a crer que foram enterrados rapidamente. Existem muitas outras evidências como essa. Como se pode explicá-las? Vários animais arrastados em uma mesma direção, como se houvesse tido uma inundação. O que dizer sobre a direção dos fósseis, que revelam uma correnteza unidirecional? Estas são evidências de uma tremenda catástrofe causada por água. O que dizer sobre fósseis engolindo peixes e sendo instantaneamente fossilizados? Somente uma catástrofe explica isso. Quando a vida explodiu. Vocês não acham interessante que no registro paleontológico encontramos vários filos, ou seja, enormes categorias de animais? Por exemplo, temos o filo Chordata, o artrópode, o molusca, todas as lesmas e moluscos marinhos e polvos, todos são parte de uma única categoria. E todos esses filos aparecem simultaneamente. Ora, a evolução exige que tenha havido grandes períodos de tempo para que esses filos se desenvolvessem lentamente. Então, como eles aparecem todos de uma vez? Ao analisarmos o registro paleontológico, vemos que as tartarugas têm sido tartarugas através de todo o seu registro paleontológico. O mesmo acontece com os lagartos, as cobras, o Svenidon da Nova Zelândia, os crocodilos, todas essas criaturas, os pássaros, os mamíferos, todos têm sido os mesmos. Não há evidência de uma mudança evolutiva ao longo do tempo. Ao observarmos os nossos genes e a sua expressão, temos aquilo que chamamos de nossa informação, o genotipo. E a expressão desses genes é o fenotipo, ou seja, aquilo que somos. Agora, não é fascinante que a seleção natural, que é a força motriz do processo evolutivo, opera somente a nível do fenotipo? Ou seja, algo precisa existir, estar pronto para que a seleção natural faça seu efeito. A seleção natural não responde à questão de onde tudo veio. Não. Ela só atua se já existirem seres funcionais, que já estejam presentes ali. E esse fenotipo é determinado pelo genotipo. E de onde vem o genotipo de acordo com o paradigma evolutivo? Como que o genotipo se traduziu em fenotipo? Eles dizem que foi sorte, foi o acaso. Então, o nosso complexo sistema genético, com seus milhões de mecanismos, teria vindo tudo por sorte. Isso é inacreditável. É como acreditar que um livro de engenharia descrevendo como construir uma aeronave tenha surgido do acaso. Lembre-se, o fenótipo precisa existir primeiro, ou seja, o avião já deve estar construído para que ele possa ser testado, se ele é adaptado ao ambiente ou não. E eles dizem que isso veio pelo acaso. Mas não apenas isso. Isso daí é apenas o manual para construir o avião. O manual sozinho não consegue construir nada. Ainda é necessário a fábrica, as ferramentas, os mecanismos, a inteligência dos trabalhadores para transferir o que está no livro para o fenotipo. E de acordo com a evolução, tudo isso passou a existir do nada. É preciso muita fé para crer nisso. Além disso, se você observar as criaturas do planeta com todos os seus diferentes tipos, cada uma delas tem um mecanismo básico, um mecanismo molecular que constitui a vida. E como todas elas possuem os mesmos mecanismos, o mesmo ciclo de Krebs, a mesma glicólise, então todos esses seres ou se desenvolveram independentemente, ou, de maneira mais lógica, como demonstrado aqui, vieram de um mesmo ancestral.
uma vez que todas já existiam desde o início, ao mesmo tempo em que tudo passou a existir. A evolução não consegue explicar isso. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Ao olharmos para o mundo hoje, vemos coisas boas, mas existem coisas ruins também. Os animais se machucam. Vemos gatos brincando com ratos, carnívoros despedaçando animais. Ao olhar para isso, Darwin concluiu que a evolução explica isso. É a sobrevivência do mais forte. Mas a Bíblia diz que era tudo perfeito desde o início. Não havia morte. Os animais eram todos vegetarianos. Todos os animais da terra comiam plantas. Ora, isso é ridículo, dizem eles. Por que então os animais possuem ferrões? Isso é evolução. Por que os animais têm essas estruturas que sugam sangue? Por acaso isso é uma criação perfeita? Esse animal aqui, por exemplo, tem uma tromba, supostamente projetada para sugar sangue. E esta tromba possui até mesmo enzimas que impedem que o sangue seja coagulado, tornando assim possível sugar o sangue de nosso sistema. É óbvio que isso é evolução, dizem eles. Mas por que então o macho não usa para sugar sangue? Ele tem as mesmas enzimas, mas ele usa sua tromba para sugar o suco da planta, e as mesmas enzimas impedem a coagulação do líquido das plantas. Então eu posso olhar para a mesma coisa com outro ponto de vista. Provavelmente, no início, todos eles sugavam os líquidos das plantas, mas hoje tornaram-se parasitas. Ao olharmos para o mundo dos parasitas, vemos que muitos deles não possuem intestinos, porque eles se transformaram em outros organismos. Mas a larva deles apresenta todos os órgãos. Portanto, os genes para os órgãos ainda devem estar presentes. Eles foram apenas desativados. Ao observarmos as aranhas, ou para as cobras, vemos que suas presas são desenhadas para a destruição, o que seria a evolução. Mas a resposta é que estes órgãos, suas glândulas de veneno, são apenas glândulas salivares modificadas. Não existe evolução com relação à parasitologia, existe apenas uma involução, uma degeneração, a desativação de genes. Vejam alguns répteis que não possuem pernas. Os genes para as pernas estão lá. Eles foram apenas grandemente reduzidos, alguns até desapareceram, mas os genes estão ali presentes. Eles foram apenas desativados. Então houve uma mudança. Os espinhos das plantas. O que seriam eles? Eles são apenas folhas modificadas. Os mesmos genes que desdobram uma folha passaram a fazer com que a folha não se desdobrasse, ficando pontuda. Às vezes, somente o vento já é capaz de fazer com que uma folha torne-se em um espinho. Isso não é evolução. Isso é adaptação de um sistema genético que já está lá. O que dizer a respeito dos leões? Certamente, esses animais foram projetados para ser carnívoros, não é? A evolução os transformou em máquinas de matar. Ao olharmos para suas presas, vemos que elas foram projetadas para rasgar a carne. Mas e quanto aos ursos? 86% de sua dieta é de plantas. Ainda assim, classificam esses animais como carnívoros. O panda também é classificado como carnívoro por causa de seus dentes. Ainda assim, a sua dieta é exclusivamente de bambu. Então, a estrutura do dente não necessariamente diz que algo evoluiu para ser um assassino. Talvez, se tirássemos os nossos óculos do preconceito, veríamos evidência suficiente de que todos os animais uma vez foram vegetarianos. Mas o que dizer do intestino de alguns deles, que é curto? Em meu próprio experimento na universidade, eu descobri que se você alimenta um animal com proteína animal, o intestino dele encurta. Mas se você o alimentar com plantas, seu intestino se alonga. Ora, isso não é evolução, isso é adaptação. E pode acontecer em apenas uma geração. O registro fóssil nos revela que tudo no passado era maior do que é hoje. Hoje, os animais parecem brinquedos comparados aos do passado. Bem, a ciência diz que tudo evolui do pequeno para o grande, e não do grande para o pequeno. Você não começa com o elefante e termina com uma ameba. Primeiro vem a ameba e depois o elefante. Então, como explicar isso?
Por que tudo era maior no passado? Por que tudo tornou-se menor hoje? Bem, se aquilo que eles chamam de ciência estivesse correta, teríamos uma baixa diversidade de animais no passado e uma enorme diversidade hoje. Isso porque todos os animais teriam evoluído de um único organismo que surgiu pelo acaso. Mas o registro paleontológico mostra o contrário. Temos uma enorme diversidade no passado e menos diversidade hoje. Se olharmos para esses fósseis, como por exemplo do crocodilo gigante do passado, veja só o tamanho em relação ao de hoje. Este brinquedo aí no meio é um crocodilo adulto de hoje. Veja só a diferença. Não se trata de uma criatura diferente. Veja que a anatomia é idêntica, apenas em tamanho diferente. Os répteis continuam crescendo conforme envelhecem. A tartaruga de Galápagos, por exemplo, fica desse tamanho gigantesco porque ela simplesmente envelhece. Então não tem nada a ver com evolução. Tem a ver com resiliência. Veja o Tiranossauro Rex com os seus dentes. Ainda assim, ele seria um carnívoro inútil. O momentum deste animal não permite que ele seja um carniceiro, mas até mesmo lá existia um limite de tamanho que esses animais poderiam atingir. Não existe evidência de estrutura de dentes que determine exatamente o que um animal comia. Também dizem que criaturas como Triceratops utilizavam seus chifres para proteger-se contra os animais. Ora, mas por que então esses pequenos animais, como o camaleão, também têm esses chifres? Não é para defesa. Isso é uma característica sexual secundária. Então veja que tudo depende de como você enxerga as coisas. O que dizer então dos pássaros? Será que eles evoluíram dos répteis? É o que eles dizem. Será que os pássaros ancestrais se pareciam com isso? Ora, mas como explicar a anatomia do pulmão dos pássaros? Ninguém é capaz de explicar como uma estrutura extremamente complexa como a pena poderia ter evoluído de uma escama. E de qualquer maneira, uma é de origem mesodermal e a outra de ectodermal. Então elas nem mesmo possuem a mesma origem em termos de anatomia. O que dizer a respeito do pulmão? Trata-se de sistemas pulmonares completamente diferentes. Não há evidência alguma de transformação tão gritante assim. Stors Olson, curador do Museu Nacional de Pássaros, do Instituto Smithsonian, em Washington, escreveu o seguinte: essas figuras de dinossauros com penas são apenas imaginárias e pertencem ao reino da ficção científica. A ideia de dinossauros com penas e da origem terópode dos pássaros está sendo ativamente promulgada por um grupo de cientistas zelosos atuando em harmonia com certos editores da Nature e da National Geographic, que tornaram-se eles mesmos porta-vozes e proselitistas dessa fé. É quase uma religião. A verdade e o pesar científico das evidências têm sido as primeiras vítimas dos programas deles, que está rapidamente se tornando uma das maiores fraudes da nossa era, o equivalente paleontológico da fusão a frio. Não é fascinante? Que até mesmo os cientistas defensores da evolução, que essas coisas que nos forçam a acreditar não é baseado em boa ciência. O que dizer sobre a origem dos primatas? Todos os primatas de hoje são contemporâneos e tudo o que acontece no registro paleontológico é baseado em conjectura. A Bíblia diz: eu criei para minha glória, eu o formei, sim, eu o formei. A nossa origem é nobre, mas não para a teoria da evolução. Seria a Lucy um parente próximo dos homens? Essa pergunta permanece sem resposta, entre outras coisas porque cada tipo de Australopithecus tem suas próprias características que podem ser ligadas à humanidade. Temos aí um problema. Isso aí está no Museu Britânico. Não existe evidência, mas os livros de ciência não falam isso. Para eles, a Lucy é a supermodel da evolução. No entanto, é impossível determinar a proporção entre braço e perna porque eles estão faltantes. O crânio é totalmente de um macaco. O quadril, dizem eles, está distorcido. Ora, se é assim, então é um primata. Outros cientistas dizem que é um pigmeu. O resto é só conjectura. Com relação aos novos esqueletos que foram encontrados, como este daqui, ao analisar a estrutura e a base dos dedos mais longos, tudo o que se tem é uma fabulosa conjectura. Ora, não é perfeitamente natural que haja variação entre comprimento de dedos hoje
ou mesmo de tamanho de quadril e qualquer outra característica. Isso pode ser uma variação natural de qualquer tipo, de qualquer espécie. Compreendendo Ardi, a descoberta do hominídeo reescreve o livro da ancestralidade humana. Veja só as partes que eles encontraram. São partes pequenas, e baseando-se apenas nisso, eles construíram todo um paradigma evolutivo. Para eles é sempre um australopiteco, ou é um hominídeo, ou um australopiteco. Não existe um fóssil intermediário entre eles. É pura conjectura. A Bíblia diz em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós temos uma escolha. Podemos olhar para o mundo do ponto de vista evolutivo ou olhar para o mundo do ponto de vista criacionista. Não existe nada que nos force a aceitar o paradigma evolutivo em detrimento do criacionista. Os dois paradigmas exigem fé, e nenhum deles pode exclusivamente provar ser o correto. Portanto, a escolha permanece conosco. Ao olharmos para a Bíblia, ao estudarmos as suas profecias e vermos todos esses outros paradigmas que são capazes de transformar vidas, talvez esse livro seja crível. Talvez eu deva acreditar no Deus da Bíblia. Por outro lado, se você quer acreditar no evolucionismo, você está livre para isso. Que cada um faça a sua escolha.